Fala, meus amigos. Meu nome? Calma. Professor de matemática antes. Eu sei, calma. Tô aqui na hora do Enem. Meu nome? Rodrigo Sacramento. Vou cuidar de você. Uma questão lindíssima, lindíssima, que eu tenho para te mostrar de porcentagem. Olha só que lindo e vem de slide. Essa questãozinha do Enem 2014. Uma pintura essa questão. Ó, a taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região. E é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelos censos de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Então, olha só, no ano de 2000, olha só, a taxa de fecundidade é 2,38. Em 2010, a taxa de fecundidade é 1,9. Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de quanto? Vem para mim. Calma, eu tô aqui. Olha só, você tem, no ano de 2000, você tem 2,38. E aí avançou o ano, avançaram os anos. 2010, 1,9. Quando ele fala a respeito de porcentagem, essa variação, você não precisa ter medo. É só você ter a seguinte malícia. Vem comigo de slide. Ele fala assim, ó, que no ano de 2000, foi 2,38. Assim, ó, tá aqui nessa tabelinha. E no ano de 2010, a taxa de fecundidade foi o quê? 1,9. Foi isso que aconteceu. E ele quer o seguinte, quando ele fala que suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita, então aqui, ó, essa foi a variação percentual, 2,38 para o quê? 1,9. Esse cara aqui é como se fosse o quê? 100%. E esse cara aqui é uma porcentagem em relação a 2,38. Ele quer que essa relação se mantenha. A mesma relação entre 2,38 e 1,9. Esse cara como 100% e esse cara aqui com uma determinada porcentagem. Ele quer que essa variação ela se mantenha. Vem para mim. Sempre quando ele fala que ele quer que uma variação se mantenha, uma variação percentual entre duas coisas, é só você colocar uma em cima da outra. Porque aquela divisão ela vai representar essa variação. Todo mundo acompanhou? Tranquilidade? Então, sempre quando ele falar variação percentual, tá conversando com um amigo, trocando aquela ideia, para tirar a onda de matemática. E ele fala assim para você, poxa, mantém a mesma variação percentual entre esses dois valores. Então, você coloca um valor sobre o outro. E aí já está mantida a variação percentual. Então, ele quer que os próximos valores, independente de quais sejam os dois valores, um sobre o outro, mantenha essa variação percentual. Então, preste atenção com muita clareza. Se o valor de 2010 para 2020 ele quer que se mantenha e ele quer descobrir qual é esse valor de 2020, então tu vai pegar o valor de 2010, que é 1,9, colocar sobre o valor de 2020, que é o valor que você vai descobrir. E vai igualar com essa fração. Deixa eu ser mais claro. Olha no slide. Então aqui, ó, 2,38 é igual a taxa de 2010 é a própria taxa de 1,9. Para manter esse mesmo valor nessa fração, chamou esse cara aqui de baixo que é x. Tranquilo? Multiplicou cruzado com muita tranquilidade. 2,38 vezes x é igual 1,9 vezes 1,9. 3,61. Portanto, x está 2,38 está multiplicando. Passa para o outro lado da igualdade o quê? Dividindo. Então ficou x igual 3,61, isso tudo sobre 2,38.
Isso aqui dá aproximadamente 1,52. Gabarito, letra o quê? C. Vem para mim. De forma tranquila, você aprendeu hoje sobre porcentagem, o que é a variação percentual. Mantendo a variação percentual entre duas coisas, uma em cima da outra. Tranquilidade? É assim na hora do Enem. Professor Rodrigo Sacramento, matemática. Tamo junto, minha família.